atrapalham a nossa marcha. Está aí, o irmão já colocou, e eu coloquei só uma introdução aqui, para ajudar os senhores, para ir acompanhando. Um bom leitor da Bíblia sabe pecado, desobediência, falta de fé, egoísmo, inveja, distrações mundanas, tudo isso pode atrapalhar a nossa marcha. Veja bem, quando você lê Números, capítulo 12, eu até coloquei aí, verso 15, se der para colocar, seria muito bom. Eu quero que vocês nessa tarde me acompanhem mais lento aí. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial. Quantos dias? Vamos lá, só para despertar, digam junto aí, quantos dias? Agora imagine 2,5 milhões de pessoas que estavam em uma marcha para Canaã, por causa de uma mulher e de um irmão, eles pararam a marcha. Mas vamos lá, e por que eles pararam a marcha? Ouçam bem, nós temos quase 3 milhões de pessoas que estão marchando para a terra de Canaã. Mas de repente, a marcha ela é interrompida. E por que a marcha foi interrompida? Por causa do quê? Só para os senhores participarem, não é testando o conhecimento de ninguém. Por quê? Ouçam bem, a gente pensa que a obra, só o que para a obra é a falta de fé, só o que para a obra, nós falamos pela manhã, mas tem muitos fatores, e um dos fatores que fazem a obra parar, escutem essa, são as competições no nosso meio. O tanto de pessoas que nós temos hoje, o tanto de obreiros que nós temos no Brasil, imagine ainda, a gente até se arroga, se você pegar São Luís, nós não temos 1% de crente em toda a ilha de São Luís. Pegue Belém. E nós estamos, como diz Howard, um teólogo, nós estamos nos matando dentro dos nossos próprios aquários. As nossas competições, elas são grandiosas, mas isso não vem de agora. Moisés teve que enfrentar competições. Quando vocês, os senhores, sabem muito bem da história de Coré, Datã e Abirão, e um deles tinha, na verdade, o desejo de assumir a liderança no lugar de Moisés. Mas observem que esse problema não esteve apenas do lado de fora. Moisés teve que enfrentar isso dentro da própria casa. E quem vai se opor a Moisés dentro da própria casa? Alguns estudiosos dizem que a Miriam, ela estava na frente, por isso que o nome dela vem primeiro, e depois vem o nome de Arão. Mas deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Arão, ele nunca foi chamado por Deus. Deus chamou Moisés. Arão tinha um curso de oratória, porque ele sabia falar melhor do que Moisés. Mas Arão não tem um versículo na Bíblia escrito. Arão não tem um capítulo na Bíblia. Por que Arão não tem? Mas Arão falava bem. Arão se expressava bem. Arão tinha oratória. Só que Arão, ele falava bem, tinha expressão melhor do que Moisés. Só que o próprio Arão, ele não tinha um coração perfeito. E a prova disso é que os senhores estão vendo aqui. Devido à saliência, o atrevimento de Miriam e de Arão, lá no texto de Números 12, ela diz assim, mas o próprio Arão, olha, Deus só fala com Moisés? É só ele que é escolhido? Nós também somos. E Deus se levanta em favor de Moisés e diz, se há homens, eu posso falar por sonhos, enigmas, visões, revelações, mas Moisés não, eu falo com ele cara a cara, verso 7, porque ele é fiel em toda a minha casa. Sabe o que Deus estava dizendo? Nem Miriam e nem Arão eram o quê? Fiéis. Então você pode falar bem, você pode pregar bem, você pode escrever bem, mas para Deus, se você não tiver fidelidade, não presta para nada. E talvez alguém diga assim, pastor Zé, por que o senhor prega assim? Não sou eu. Está lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Olha o que Paulo diz. Requer-se do dispenseiro que se acha o quê? Fiel. A dispensa não é nossa. Quem manda os dons é Ele. Quem manda o poder é Ele. Quem manda a cura é Ele. Quem manda a fé é Ele. Quem dá o milagre é Ele. Quando você lê Mateus 10, 8 até o verso 10, 8, 9 em diante, aí ele vai dizer, de graça receber. E de graça faça o quê? Dai. Então hoje nós estamos agindo como se nós fôssemos dono da dispensa.
E Jesus nos lembra que nós não podemos acrescentar nem 45 centímetros. Olha o que Deus diz: Israel estava marchando bem. Só que quando Israel estava marchando bem, apareceu Arão e Miriam. E aí sabe o que Deus fez? Só para envergonhar. Porque tem irmão que diz: Deus não envergonha ninguém, não vá nessa. Não sabe Bíblia. A Miriam, à noite eu vou falar sobre ela. Ela pegou um tamborim e cantou. Chefe, ela era a chefe das mulheres. Aí o Moisés disse assim: Senhor, eu rogo pela minha irmãzinha, perdoa ela. Porque Moisés era crente. Pastor crente não encrenca e nem quer briga com ninguém. Todo pastor que quer o céu pode ter o cabra mais ruim, mais miserável, mais desgraçado. Mas na hora que ele chega: pastor, me perdoe. Aí o pastor que é do céu: irmão, está perdoado. Vá seguir a sua vida, Deus te abençoe. É assim ou não é? Pronto. Um dia uma irmã, eu ia passando na rua e ela disse: nego do diabo, nego do inferno, nego do cão, miséria, filho do Satanás. Eu não gosto desse nego. E ela não era crente. Aí ela aceitou Jesus. Um dia ela entrou na igreja e disse: pastor Oziel, eu disse: não, minha santa, eu quero lhe pedir perdão. Eu disse: não, mas a senhora agora que foi ser crente, já está em pecado. Ela disse: não, foi antes de ser crente. O senhor passava aqui na bicicleta e eu olhava para o senhor e eu tinha raiva do senhor. Eu disse: era, irmã? Era. E eu lhe chamava nego do diabo, nego do cão, nego do inferno, nego da miséria. Aí eu disse: eita, irmã, era coisa demais. Não, ainda tem mais. Eu disse: não, mas pare, só o racismo já basta. É assim, pare bem aí, só basta. E aí eu disse para ela: minha santa, a senhora fez na ignorância, está perdoado, está perdoado. Agora, quem não tem a atitude de ir para o céu, e aí o Moisés na mesma hora disse: Senhor, perdoa minha irmãzinha. Aí olha o que Deus diz: se alguém cuspir na cara do outro, Moisés, fica imundo quantos dias? Diga bem forte aí, quantos dias? Então tua irmã tem que ficar 7 dias leprosa, para todo Israel saber que ela foi quem parou a marcha de Israel. Irmão, 7 dias, 2,5 milhões de pessoas paradas. E aí os conversadores diziam: e aí, rapaz, o que é? Diz: não, temos que esperar. Miriam está cuspida. Deus cuspiu na cara dela. Agora imagine depois a cara de Miriam, as outras mulheres orando para ela. Vocês sabem que às vezes eu falo isso, e eu tenho um compromisso muito sério com a Bíblia. Muito sério. E aí vocês podem observar. Vamos lá, para mim não tomar tempo. Eu quero que os senhores prossigam ali na nossa introdução. Aí Deus disse assim, olha aí, o verso 15. Olha lá o verso 15, coloca o 15. Olha aqui. Assim Miriam esteve fechada, todo mundo parado e ela fechada lá no arraial. Ninguém com ela. Nem as coleguinhas do fuxico era para ficar com ela. É só tu para tu aprender. Fica lá, 7 dias. E o povo não fez o quê? Vamos lá, diga bem forte. O povo não fez o quê? Vamos lá, mais forte. O povo não fez o quê? Até que fizeram o quê? E eu pergunto aqui aos senhores: quem atrapalhou a marcha de Israel aí? E quem foi o outro? O Arão. Então, às vezes, nós temos que entender isso. Olha o verso 16. Coloca o 16 aí. Porém, depois o povo fez o quê? Mas só depois dos 7 dias. Queridos, vamos colocar lá na introdução, seguindo aí para os irmãos me acompanharem, os pastores. Pode passar. A marcha da igreja da Galácia, ela foi interrompida pelas fascinações de quem? Agora eu quero que os senhores olhem muito bem para mim aqui. Os senhores são líderes. Os senhores são homens de Deus. Eu lido com o que é chamado de crítica bíblica. A crítica bíblica. Quando o senhor vai para a internet, o que tem de gente dizendo que o Pentateuco foi uma invenção? O que tem de gente dizendo que a Bíblia é uma invenção? O que tem de pessoas negando os milagres? O que tem de pessoas negando a fé? O que tem de pessoas negando agora até o arrebatamento? Ouçam bem, pastores. Há dois teólogos, que eu não vou citar o nome dele porque é gravado, e eles sempre querem direito de resposta. Mas há 2 teólogos recentemente que desfizeram grandemente e disseram que nós somos os maiores heréticos da história, porque pregamos o arrebatamento. E arrebatamento não está na Bíblia.
só tem a segunda vinda, não tem arrebatamento. Olha a história deles. E muitos dos nossos jovens e irmãos estão descendo para essa ala. Hoje o que tem de jovens, eu não sei no estado do Goiás, mas o que tem de jovens no Brasil, das Assembleias de Deus, que estão deixando a Assembleia de Deus para seguir o calvinismo, não são muitos. Inclusive muitos pastores nossos aderindo também ao calvinismo. E isso é muito perigoso, senhores. Isso é muito perigoso. Então, olha o que Paulo diz. A marcha de vocês, ela foi interrompida pelas fascinas. Vamos colocar lá, Gálatas 3 primeiro. Eu quero que os senhores atentem bem para isso. Vamos lá, rapidinho. Gálatas 3, verso 1. Olha aí como é que diz na tela. Ó insensatos, olha como é que Paulo começa. Paulo não tinha palavras suaves para eles. Nessa carta aí ele vai até direto. Ó insensatos Gálatas. Digam aí, só essa parte aí, digam comigo. Como é que ele diz aí? Quem vos fascinou para não obedecerdes? Diga, quem vos fascinou? Diga comigo, bas. Diga assim, ó, bas, kainó. Diga lá, bas, kainó. Sabe o que é isso? No original, encantados. Encantados. Iludidos. Hoje, boa parte dos crentes não querem mais sentar para ouvir um sermão. Mas a maioria querem mensagens fantasiosas, que encanta, que fascina. Pregadores românticos, pastores até que dizem assim: o Senhor Deus não me chamou para bater em ninguém, Ele me chamou para pastorear. Um dia eu estava pregando na convenção e eu terminei de pregar. E ataca com o meu. Aí um pregador pegou o microfone e disse: Deus não me chamou para bater em ninguém. Eu disse: tu não está aprendendo com Jesus de Nazaré. Jesus entrou no templo como? Quando viu os cabras ruins. Ele entrou com um chicote, encosta. Foi assim ou não foi? Encosta. Capítulo 23 de Mateus, ele não tem uma palavra suave para os escribas e fariseus. Ai de vocês, misérias. Ai de vocês, sepulcro caiado. Ai de vocês, falsos. Ai de vocês. Todos nós queremos, até os jovens. Tem um estado aí que quase 70% da juventude assembleiana saiu da igreja. Porque a maioria hoje querem coisas que fascinam, que encantam. E evangelho não é para te encantar. Evangelho não é para te fazer sorrir. Evangelho não é para te deixar confortável. Evangelho é para arrancar o pecado da tua alma. Cadê os pastores que pregam evangelho? Pega a tua Bíblia aí, levante a tua Bíblia. Levante ela. E diga comigo, eu fui chamado. Diga comigo, eu fui chamado. Diga, eu fui chamado para pregar evangelho. Acabou essa conversa. Cadê o menino do teclado? Saiu, né? O pessoal não gostava da mensagem de Paulo. Peters escreveu um livro sobre ele e diz que a maioria não gostava de Paulo. Paulo não pregava gritando, nem como eu prego aqui. Atos 20 ele pregou que um jovem disse: é velho que prega ruim. E aí dormiu na janela e caiu. Se fosse um zoadento como eu, ele não tinha dormido, né? É assim. Isso, aí ele está ali. Aí hoje os pregadores, amado, saiba você que você tem dentro de ti. Aí os jovens gostam. Não é assim? Você tem algo especial. Ah, amado, se alguém te despreza, aí lá vem os jovens. Sou eu mesmo, não é assim? Estão pisando em você, estão? Eu fico lá só do púlpito olhando. Meu Deus do céu.
A gente pastoreando todo dia, o bicho vai comprando fiado, não paga. É assim ou não é? Mentindo, adulterando. Aí vem um de fora com essas mensagens. Ah, filho, tem alguém. Dê um abraço no seu irmão. Aí a moça já vem chorando, não é assim? Tu cita 10 versículos, ela não dá uma lágrima. Mas quando você faz isso, todo mundo quer um evangelho que te deixa confortável. Obrigado, filho. Olha para cá. Obrigado. Santo Agostinho era maniqueu, era adúltero. Santo Agostinho era um homem ruim, de pecado, de filosofia, de miséria. E um dia ele se decepcionou com tudo. Ele pegou a Bíblia e disse: se o Deus da mamãe, Mônica era o nome dela, se o Deus da mamãe é o Deus verdadeiro, como ela fala, fala comigo. Fala comigo. Aí quando ele abriu a Bíblia, foi lá em Romanos. Mas a ira de Deus, ela se manifesta contra todos. E ele disse: meu Deus, que negócio é esse? O versículo que ele abriu foi em cima de toda a desgraça dele. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os senhores, hoje e agora. Nós podemos analisar que o pessoal está atrás de evangelho Nutella, está atrás de evangelho água com açúcar, está atrás de pregadores que tragam uma elevação para o ego deles. Mas evangelho não é para isso. Evangelho é para te trazer santidade. João 17:17, santifica-os na fé. A tua palavra é a verdade. Arão e Miriam, dentro da congregação, os dois se levantaram contra quem? Contra Moisés. E esse levantar parou a marcha de Israel. Coloca lá, filho. Essas fascinações. Agora veja o 7. Coloca aí o 5:7. Olha aí. 5:7. Vamos lá. Não, é o outro, de Gálatas. Só para vocês analisarem. Coloquei só para esta tarde os irmãos acompanharem. Gálatas 5:7. Eu sei de qual, mas eu quero que os senhores leiam para entender lá Gálatas 5, verso 7. Vocês corriam bem. Olha aí. Corríeis bem. Quem vos impediu de não correr bem? Vocês estavam correndo bem. Quem foi que impediu vocês de correrem? Quem foi? Aí vem a pergunta. E aí Paulo diz que essa igreja ela foi encantada. Ela foi fascinada. Evangelho não é para encantar. Evangelho é para tirar o câncer da alma. Evangelho não é só para alegrar. Evangelho é para tirar o pecado e trazer santidade para a sua vida. Isso é evangelho. Pode passar, filho, vamos lá. Vamos voltar lá para o texto. Então observem bem o que eu coloco aqui. Coisas que atrapalham a nossa marcha. A marcha da igreja ela foi interrompida. Paulo nos alerta a tomarmos cuidado com os nossos obreiros. Pronto, tem obreiro de Deus ou não tem? Fale bem alto, sim ou não? Mas tem obreiro cão? Ah, tem. Tem obreiro cão ou não tem? Tem. Não são os senhores não, que aqui eu creio que não tem não. Quer dizer, a pessoa se sente... Pronto. Um dia nosso presidente estava na convenção e um pastor pecou. Aí na hora que ele foi falar, ele disse assim: pastor, eu já estava até com um revólver para dar um tiro, se o senhor tomasse minha carteira. Obreiro cão. Tem obreiro que usa faca. Tem obreiro que se você partir para ele e disser uma verdade, ele vem para cá. Tem obreiro assim. Obreiro cão, obreiro que está pronto para matar. Obreiro que tem doutrinas ímpias. E aqui o apóstolo São Paulo estava dizendo isso. Um dia uma irmã entrou em um gabinete e ela disse: pastor, eu estou com um problema. Isso não é história de ouvir dizer. Eu acompanhei o caso desse pastor. E ele olhou para ela muito bonita, e ele disse: a senhora tem problema no corpo. Há uma maldição no seu corpo. E o Espírito me revela agora que eu preciso ungí-la. E a irmã, humilde, crente, falou: não, pastor. Lá vai o pastor derramando azeite. E depois ela começou a perceber, ela começou a chorar, porque ela fica indefesa. Indefesa.
O que acontece? Derramando azeite. Ungiu as partes íntimas. E depois ela contou para o marido. E o marido andava atrás dele para matar. Obreiro cão. O apóstolo São Paulo está dizendo que essas pessoas, elas atrapalham a igreja de marchar bem. Não é isso, pastores? E eu vou dizer uma coisa para os senhores. Passa aí, meus filhos. Lá para o nosso texto. A marcha da igreja na Europa. Olha aqui que eu coloquei para os senhores. Ela parou por causa do quê? 7 causas. Digam comigo para não esquecer. Secularização, vamos lá? Secularização, racionalismo, iluminismo, modernização, urbanização, abusos e escândalos, pluralismo religioso, ateísmo, mudanças. Tudo isso aqui. Aonde foi que nasceu o berço da nossa reforma protestante? Aonde foi? E o que é que nós temos na Europa hoje? Agora há pouco pela manhã eu ouvi aqui o nosso pastor falando de Portugal, não é isso? Ele é missionário em Portugal. Procura saber quantos portugueses são crentes. Vá na Europa. Vá na Europa. Vá bem aqui na Europa. Sabe o que está tendo na Europa, pastores? É que a maioria dos brasileiros crentes estão indo embora para lá. E lá, alguns abrem igrejas para os crentes que já são crentes. E eles se reúnem, alugam uma casa, pagam caro. E você não tem quase deles crentes. A Inglaterra, por exemplo, na casa de John Wesley, eu estava lá perguntando para a senhora que estava me mostrando o museu. Eu perguntei, como a Inglaterra, Londres, conhece aqui John Wesley? Ela disse, os jovens não sabem quem foi John Wesley. Ninguém aqui está ligando para isso. Ninguém está ligando para isso. Inclusive a igreja virou inclusiva. A igreja que John Wesley pastoreava, o púlpito que ele pregava. E aí vem a pergunta, e por que que a Europa está vazia de Deus? Olha aí, secularização. Eu estive na igreja de Spurgeon e entrei, ela estava fechada, não quiseram deixar eu entrar, mas eu entrei pela parte de trás, tinha um moreno muito alto. Eu falei com ele, ele disse, só vou deixar você entrar na biblioteca. E eu entrei para comprar algumas obras, e lá eu comecei a conversar com ele. E eu, quando entrei na rua que Spurgeon ia pregar, que à tarde, 4 horas da tarde, já tinha gente para ir ouvir Spurgeon. Hoje é uma metrópole, é uma coisa linda. A igrejona está lá, mas eles tiveram que diminuir o tamanho dela, porque ninguém vai mais assistir culto lá. O que está acontecendo? A gente diz, a igreja não para. E por que não tem na Europa mais? Por que Londres está vazio de Deus? Conversei com ele, quando eu fui saindo, ele disse assim, hi, ele olhou para mim e disse, hi, eu voltei. Ele disse, Inglaterra precisa de novos Spurgeon. Aquilo me doeu. E eu disse, como é que os senhores sustentam isso aqui tudo? Brasileiros, católicos, budistas, adventistas, gentes do mundo todo vêm para cá conhecer a fama de Spurgeon. E é isso que traz sobrevivência para o que o senhor está vendo. Simplesmente um museu. A causa está ali. Secularização, o mundo entrando dentro da igreja, só racionalismo, é só a gente estudando Bíblia e procurando entender o que é. Queria saber como é que essa... Vocês podem observar que até hoje alguns quando pregam, ensinam, parece que é Deus, ele parece que está já sabendo mais do que Deus. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 2:10, que só quem penetra a divisão, quem penetra a mente de Deus é o Espírito de Deus. Isso aqui não é discernido com racionalidade. Isso aqui não é discernido com curso teológico.
Isso aqui é discernido pelo poder do Espírito de Deus. Eu faço curso, senhores, estudo isso aqui, mas quando terminar de estudar, diga: Senhor, a minha mente buscou, mas ela só vê o que está aqui, revela o que está profundo. E o Espírito de Deus, que conhece as profundezas, Aleluia. Eu não sei se está acontecendo aqui, mas nós temos muitos templos que pastores constroem grandes templos. E quando o senhor está lá, vai lá, tem 10, 15 crentes no grande templo. Tem isso aqui também? Tem. Porque nós estamos tentando construir com a nossa lógica. Isso aqui é espiritual, gente. Isso aqui é espiritual. Até o João Calvino, que os calvinistas falam de língua estranha, fala de profecia, até o João Calvino acreditava. Um dia ele ia saindo, e aí ele passando por uma biblioteca, aí um rapaz encontrou ele e disse: Deus disse que é para tu ficar aqui em Genebra. Ele disse: para mim ficar aqui? Sim, para você ficar aqui. Ele disse: não, eu vou ser professor universitário, eu não quero negócio de igreja. Ele disse: Deus disse que é para você ficar aqui. Ele relutou, mas depois ele ficou. Ele acreditou naquilo que ele falou. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores aqui. Isso aqui é espiritual. E quando você olha para isso, queridos pastores, a Europa está vazia de Deus. Os Estados Unidos, o movimento pentecostal está indo para lá. Por quê? Porque alguns pastores saíram do Brasil, outros foram embora. Mas eu temo, eu ouvindo aqui o pastor Saulo, sabe o que eu estou temendo? É porque quando chega lá, por exemplo, se sai um irmão daqui do Brasil, ele é pedreiro, ele é carpinteiro, ele trabalha no frigorífico. Quando ele chega lá na Europa, ele aluga um salão e ele mesmo se autoconsagra a quê? A pastor. A maioria das igrejas são independentes. E aí, vá aqui na Europa. Quem esteve lá sabe como é a frieza. Os ingleses. Quando eu estive na Irlanda, o pastor disse para mim: eu passei num monte de igrejona. Aí ele disse: pastor, tudo fechado. Eu digo: para onde um negócio desse? Tudo fechado. E o que foi? Aqui, padre pedófilos, padre abusando, engravidava freiras, enterrava os meninos atrás da igreja. Descobriram aqui o ateísmo em primeiro lugar. Sabe o que eu estou temendo aqui no Brasil, senhores? A gente pensa que nunca vai acontecer, mas a cada dia na mídia é escândalo nosso. É escândalo nosso. É pastor pedófilo, é pastor bandido, é pastor adúltero, é pastor não sei o quê. E a casa está quebrando, e aí está bagunçando. E aí na hora que o irmão diz: eu não me congrego, aquele ali não era aquele pastor fulano de tal, a casa está ficando bagunçada. Mas eu estou aqui na autoridade de Deus para dizer que ainda tem tempo de nós conservarmos o que é bom e o que é verdadeiro e colocarmos ordem na casa. Antigamente, senhores, não tinha esse negócio, está ali, ó, do pluralismo religioso. O que é isso, pastor Zéu? Cada um tem sua verdade hoje. Cada um procura o que acha melhor. Naquele tempo só tinha a Assembleia de Deus, a Congregação do Véu, que é a igreja cristã, e aqui e acolá era um adventista, sim ou não? Hoje o pastor disciplina um membro bem aqui. Ele disse: não estou me importando. Eu vou bem aqui para a igreja, Jesus vem já. E ele vai para ela. É assim ou não é? E o pior, ele já vai ser pastor lá. Está assim ou não está? Aqui em Goiânia é assim? Então pronto, lá no Maranhão também é. O pior é que hoje as estruturas sociais da família se acabaram. Nem os pais estão mais mandando em casa. Se os pais não estão mandando em casa, quanto mais os pastores.
Tem pai que está dentro de casa, quando o filho fala com ele tem medo de falar com o filho. Principalmente quando é doutor. Mas em casa eu tenho uma doutora. Aí se formou, na hora que ela viu, epa, tia quieta. Isso aí não presta, tia quieta, tia quieta, tia quieta, tia quieta. Papai, mas meu professor disse, ele não sabe nada de Deus, ele não tem nada de Deus, ele está cheio do diabo, tia quieta. Até hoje está lá, culto doméstico ela está comigo. De manhã está louvando a Deus. Agora tem pai que fica fascinado quando o filho, papai, o professor disse que não é bem assim não. Aí pronto, aí está desestruturando tudo, irmão, está desestruturando tudo, ninguém está sabendo mais quem é quem. Tem hora que até a gente entra na igreja, Padre Senhor, oi irmão, quando olha, oi irmão, me desculpa, eu pensei que era uma mulher. A bagunça está grande. Está assim ou não está? Pronto. Os meninos, se você vê. Irmão, fui pregar na igreja, eu não vou dizer aqui, eu disse, meu Deus do céu. Fui pregar lá, quando cheguei lá, 2 horas de louvor. E eu sentado aí, do jeito que vocês estão sentados, 3 meninas aqui no púlpito, o som no púlpito, as meninazinhas de sandália, daquelas que dançam balé. E aí, pronto, e os hinos tocando e elas, né? E eu aqui pertinho, a minha esposa me beliscando, não diz nada não. Eu disse, não, tá certo, não vou dizer não. Diz nada não. E aí, pronto, e o pastor aqui olhando para mim, o da igreja saindo, e vai ser Aziel. Eu disse, meu Deus do céu, que é isso, meu pai? Aí pronto. Aí quando eu subi, eu fui falar de Josué 24:15. Eu disse para Tudinho, vocês nenhum presta para servir ao Senhor. Nenhum. Josué não disse? Deus vai matar vocês porque vocês não são dignos de servir ao Senhor. Agora eu e a minha casa serviremos ao... Retorna o púlpito para esse púlpito, pastor, bota aqui embaixo e deixa Deus te usar, rapaz. Olhe para mim aqui, não é fumaça que sustenta a igreja. Não é jogo de luz que sustenta a igreja. Não é pastor famoso que sustenta a igreja. É evangelho, gente. É evangelho, igreja. Vamos lá que eu só estou na introdução, passa, filho. Paulo diz, e não vos conformeis com este. Vamos, pastores, me ajudem, não vos conformeis com este. Mas transformai-vos o quê? A nossa mente é outra, irmãos. Nossa postura é outra. Quem quiser ir para a bagaceira, aqui vá. Agora a nossa postura é outra, e eu vou já mostrar para os senhores. Agora vamos lá. Aqui já é o resumo, pode voltar só para a introdução. Olha para cá, eu não vou me alastrar muito. O texto os senhores conhecem. Olha para vocês entenderem. Igreja, olha para mim aqui, pastor, isso aqui é muito sério. Igreja que só vive de barulho e de milagres, ela não se sustenta. A Bíblia diz que Moisés tirou o povo do Egito com mão, poder. Eles viram todos os milagres ou não viram? Mas quando chegaram, olha para cá, ele foi para o monte falar com Deus, não tinha nem 4 semanas que ele tinha ido. Quantos dias eu falei? Vai lá, quantos? Agora coloca o texto lá, meu filho, só para os pastores observarem. Êxodo 32. Pastores, isso aqui é o que para a marcha da igreja. Os senhores têm que entender isso. Olha aqui, mas vendo o povo que Moisés... Oh, meus irmãos. Eu sei que eu estou falando aqui com muitos pastores. Tem deles aqui que se deixar a igreja 1 semana, quando ele voltar, só misericórdia. E eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando é de Moisés, que fazia milagre, não é negocinho de dor de cabeça não. Abre mar vermelho abria. Cai pão do céu e pão do céu caía. Era assim ou não é? Fica tudo escuro, aí tudo ficava escuro. Entra lá, piolho, sapo, vai lá no faraó. Aí só os bichão se coçando tudinho. Que é isso? É o dedo do Moisés com o Deus dele. Não era assim? O povo viu tudo isso? Sim ou não? Mas com 4 semanas, ele subiu no monte. E o que o povo estava dizendo? O que o povo estava dizendo? Moisés tarda a descer do monte. E quem foi que ajuntou o povo? Olha lá, vamos lá. Ajuntou-se o povo. Arão ajuntou o povo. Vamos. Hein? Quem foi que ajuntou? Foi Arão ou foi o povo? Então esse Arão não valia nada. Um dia o irmão chegou, pastor, eu quero uma reunião com o senhor. Eu disse, não, eu vou marcar reunião. Depois eu te convido. É assim?
Pastor, está na hora de terminar. Disse, não, quem sabe a hora sou eu, meu filho. Eu te chamei para a reunião, te aquieta. Se o povo não vê liderança no Senhor e em você, até a tua mulher, se ela não vê liderança em tu, ela não bota fé. Tem hora que ela quer ver a gente macho também. E bem, não, te aquieta, minha filha. Mas, olha, nós já conversamos, amor. Ela disse, aí, cabra rei macho. É macho, nessa. Para o homem aí Então você pensa que eu estou brincando de você pegar 1 Timóteo 3, 4. Paulo diz assim, aquele que não governa. Aí pronto. Dia desse, uma esposa de um pastor estava num culto. E aí ele disse, consagração de um diácono. Aí veio um diácono tudinho na frente. E aí ela senta no púlpito. Ela só senta no púlpito com ele. E aí ele já orando, pai, eu consagro teu filho. Aí ela diz, meu bem, é o irmão, é? Ele disse, filha. Não, não quero ele como diácono, não. Aí ele disse, irmão, pois se levanta, ela não te aprova como diácono. Eu disse, irmão, não acredito nisso, não. Eu estou lhe falando. Eu disse, é ele mesmo, Eu fui na casa dele só para me ver o tamanho dele. Um bichão brancão, altão. Eu disse, meu Deus do céu, só tem tamanho. Tem autoridade de nada. Tem igreja aí que quem manda é a mocidade. Tem igreja aí que quem manda é o líder de mocidade. Tem igreja aí que quem manda é o professor da escola dominical. E o pastor não apita nada. E eu vou dizer uma coisa para os senhores. Igreja que é liderada por povo, por grupinhos, ela não tem sustentação. Não sou eu que estou dizendo, quem é que diz? E o povo se ajuntou perante Arão e disseram, olha, Moisés está demorando, queremos outro líder. Só 4 semanas. Mas o que aconteceu? Aí o Arão aproveitou também, que ele já vinha, era doido pelo poder. Arão aproveitou, e o que ele fez? Traga os brincos de vocês. Tem colar na casa de vocês, irmão? Tem brinco? Tem. Aí está lá no verso 2, eu vou fazer um Deus aqui. E quando fez, olha o que ele diz, estes, a palavra Elohim, Elohim é a palavra hebraica, deuses, mas ele só fez um bezerro. Como é que é Deus no plural, se só tem um bezerro? No hebraico é plural intensivo singular. Ou seja, só o contexto vai te dizer. Quando você pega Gênesis primeiro, está assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Aí você tem ali o verbo criar. Criou. Lá é Elohim. Só que Elohim lá já está dizendo quem é o Deus verdadeiro. É o que cria. Porque nenhum outro Deus cria o céu e a terra, a não ser o Deus que nós adoramos, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Então Elohim é a palavra que aparece aqui, deuses, porque essa palavra ela é aplicada para todos os deuses. Aí ele diz, olha aí, os deuses que tiraram vocês do Egito. Que sacrilégio, que mentira. Era Arão que agradava ao povo. Então quando você observa, quando o povo lidera, escutem bem o que eu coloco aí. Coloca lá o primeiro ponto, só para quem quiser anotar. Quando o povo lidera, aquele lá que você estava, isso, bem aí. Quando o povo lidera, quando o povo tenta assumir o controle, diga aí, pastores, o que acontece? Não, só quem tem boca bem forte, vamos juntos. O que acontece quando o povo lidera? É só comida e festa. Porque o povo só gosta disso. Comida e festa. Faz festa. O senhor pode observar. Você prega todo dia lá no culto de doutrina, aí o senhor convida o povo. Os irmãozinhos vão. Agora traz um cantor. Lota ou não lota? Espoca a igreja ou não espoca? E não é qualquer um, não. Não traga qualquer cantorzinho, não. Tem que ser o mais famoso. E outra, nem que tu empate, ele vai. Então olha para cá. Quando o povo assume o controle, é só comida e festa. E Deus não te chamou para deixar o povo controlar. A marcha da igreja, ele entrega para homens. Efésios 4, 11 e 12. A uns pôs Deus na igreja. Quem põe os pastores é Deus. Tu pode ser negrinho, tu pode ser branquinho, tu pode ser buchudo. Mas foi Deus que te botou ali. Agora, para tu saberes que foi Deus, tu também precisa ter intimidade com Deus. É assim ou não é?
Que às vezes quem te botou foi teu primo. Ou tu só entrou porque tu é filho do presidente. Eu dou graças a Deus que não foi meu pai que me apresentou. Para nunca ninguém entender que eu fui por ele. Tem filho de pastor que tem chamada? Tem. Tem filho de pastor que é homem de Deus? Tem. Mas tem muitos que o pai sabe que nem citar João 3,16, ele não sabe, mas ele bota para garantir o pãozinho dele até o dia que ele morrer. Não deixa o povo assumir o controle. Quando Moisés já estava perto de Deus tirar ele, ele diz: Senhor, tu conhecedor de todos os espíritos, coloca um homem nesta congregação. Então a primeira coisa, não deixe o povo assumir. Vocês se lembram que Deus disse assim: eu já rejeitei Saul. Por que Deus rejeitou Saul? Por duas. Uma, ele não obedecia à voz de Deus. E a outra, qual era? Era liderado pelo povo. Pastores, homens de Deus, olhem para mim aqui. Quando morre Saul, quem foi que foi buscar Davi para reinar? O povo. Mas quando chegaram lá, eles já chegaram com medo. Porque Davi era cabra doido. Ele tinha 600 pistoleiros do lado dele. Só homem ruim. Está bem que Deus transformou. Mas era só homem ruim, só homem de espírito amargurado. Que um dia ele voltou querendo ir para uma guerra, o rei rejeitou ele, porque o povo não aceitou. Aí levaram as mulheres, os bichão olharam tudinho para Davi, não foi? Hoje nós te mata. Rapaz, o que é isso? Nós vamos matar tu hoje. Levaram nossas mulheres, levaram nossas coisas, só que Davi era mais doido do que eles. O auxiliar tem que ser duro, agora o pastor tem que ser mais duro do que o auxiliar. Teu auxiliar tem que ver que tu é cabra duro. É assim. Se tu ficar mandando só o auxiliar, amanhã ele come tua boia, porque os crentes tudinho, não, irmão, bom aqui é o auxiliar. É assim ou não é? Pronto, não, irmão, bom é o vice-presidente. Vai lá, dá a ceia, aí tu fica em casa chupando manga, vai lá, não sei o quê, pronto. Tu pode mandar uma vez, vai lá, vice. Pronto. Eu tenho lá os vices, tenho os pastores, eu mando tudinho. Vão para o mutirão, ontem mesmo, hoje mesmo estão lá no mutirão. Agora, na hora que eu chego lá, eu já vou logo em casa e pego minha bota e a pá e desço para lá. Às 5 da tarde, até tarde da noite eu estou lá. Aí um pastor chega: pastor Zé, o senhor aí me dá a pá. Diz: pega a tua. Eu vou cavar com a minha e tu com a tua. Depois tu fica dizendo: o pastor fica lá só se amostrando. Pega a tua pá também. Deus te deu, então tu tem que tomar conta disso. Quem é o líder? Na hora que eles disseram: vamos te matar agora, ele disse assim: não, senhor, esperam bem aí. Eu vou atrás das mulheres de vocês. Aí Davi foi. E eles todos estavam fracos. Quando eles voltaram, quando Davi voltou com todo mundo, eles disseram: Davi é rei mesmo. Sabe como era o Saul? Saul tinha tanta raiva que ele dizia: o filho de Jessé anda se escondendo, e vocês, esse general, esse soldado, esse aqui, não me revela. Saul era um tipo de pastor que tentava dar presente para manter o colegiado. Sei não. Eu estou pregando a palavra de Deus, eu não estou citando ninguém aqui, é só a palavra de Deus. Ele um dia disse: nenhum dos senhores me dizem aonde está o filho de Jessé. Aí ele virou para o general: eu já te dei terra, eu já te dei casa, e tu fica me escondendo. E os generais tudinho aqui sabiam onde estava Davi. Todos eles sabiam. Só que todos eles sabiam quem era Davi. Eita, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, pastores, escutem essa. O Saul tentava liderar dando presentes. E mesmo dando presente, o povo não gostava. Porque olha para cá, até o auxiliar que tu adula, ele diz assim: o pastor aí, ele sabe como é que eu sou pedra dura, é por isso que ele me trata desse jeito. Diz ou não diz? É assim. Um dia a irmã chegou na igreja, o pai pastor, que eu sou assim, o pai era mais. Aí o tesoureiro disse: pastor Bené, veja bem, aqui eles me dão a chave. O negócio de aqui é assim. Não, aqui não é assim não, aqui é o pastor.
Ele é que tem que determinar, você vai fazer o trabalho. Pronto. É desse jeito. Meu pai era tão organizado que um dia nós fomos para um batismo, e aí quando deu fé, os músicos foram na frente. Ele diz, a Bíblia diz em Salmos, os músicos atrás e os cantores na frente, e os pastores na frente dos cantores. Aí quando Saul morre, que assume o filho de Davi, vocês sabem que Isbosete, vocês sabem que o filho de Saul tinha um general tremendo, cabra duro, cabra doido, cabra valente, que todo mundo temia ele. Mas daí ele diz, se tu pegar com besteira eu vou dar o reino a Davi. Só que os soldados diziam, quando foram buscar Davi, Davi, nós queremos te dar o reino. Olha aqui, ó, não merece reino quem não tem virtudes e quem não tem histórico. Olha o que ele disse, nós queremos te dar o reino, porque quando tu estavas com Saul, quem se lembra o que foi que ele disse? Eras tu que entrava e saía na nossa frente, vencendo batalhas. Saul não prestava. Quando Samuel chegou para ele e disse, mata Agag, mata os amalequitas. Aí quando Samuel chegou, Deus já tinha dito, vai lá porque ele não presta, ele não tem liderança, quem manda é o povo, ele não obedece, vai lá. Aí quando ele chegou, ele disse, o que eu estou ouvindo, Saul? Ele disse, não, Samuel, vem cá, deixa eu te mostrar. Oh, bezerrona, um Zebu, rapaz, eu encontrei um Zebu. Samuel, tu vai gostar. E aí Samuel só olhando, aí olhou, olha Samuel, olha aquela Nelore ali. Eita rapaz, fala aí Samuel. Samuel só olhando. Aí ele disse, e o Agag, onde está? Está aqui. Aí o Agag, até a Bíblia diz, Agag pensava que o furor tinha passado. Aí Samuel olhou e disse, me deu uma espada. Isso aqui é coisa de Deus, irmão. Isso aqui é liderança. Me deu uma espada. Aí o Saul, para quê, rapaz? Me deu uma espada. Tu não só é pastor, me dá a espada. Aí pegou a espada e matou quem? Aí ele olhou para ele e disse, o Senhor Deus, ele não te quer mais na frente. Porque ele mandou você fazer primeiro, você não obedeceu, ele te deu mais uma chance. E agora ele não te quer mais. Aí pronto, aí ele foi saindo, ô Samuel, pelo menos fica para o povo saber que tu está comigo. Porque não tinha liderança. Tem pastor que a liderança dele é tão fraca, que se o copastor dele não for, o povo não vai. Às vezes ele dá um recado no microfone, ninguém atende, mas na hora que o copastor chama, atende. Quando Samuel foi saindo, rasgou. Aí ele disse, mais um sinal. O Senhor rasgou de ti o reino. E ele já tem hein? Ele já tem o quê? Cuidado, porque Deus sempre tem um na tua frente. Faça a obra de Deus com sinceridade. Porque Deus tem um melhor. Não pense que tu é Arão e Miriam. Não fale do Moisés. Deixa o Moisés liderar. Deixa o homem de Deus estar na frente. Faz a tua obra, que a tua vez chega. E o Senhor te coloca no lugar que Ele quer colocar. Então, para a obra marchar bem, olha aqui. Não deixe o povo assumir o controle. Tinha uma igreja, irmão, que a bagunça era grande, que ela não tinha pastor. Está lá no capítulo 1. O pastor não controlava. Um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de... E até os cultos era descontrolado. Era crente caindo, era crente. E aí só olhando, aí Paulo escreve, acabem com essa palhaçada. Está lá no capítulo 14. E quando você vai para o final, 33, ele diz, tudo com decência aí, ordem. Um dia um culto, estava todo mundo pulando e glorificando. Aí uma irmã saliente chegou para mim. Por que todo mundo glorifica, pula e o senhor não pula? Eu disse, quem é que termina o culto? Porque se eu cair também, ficar nesse irmão aí, dormindo aí. Quem é que vai terminar o culto, irmã? É mesmo, pastor. Pois é, irmã, já quieta. Abre teu lugar. Tudo com decência é o quê? E ordem. Olha aqui. Aí Moisés, ele vai. Quando você pega o versículo seguinte, que você lê esse texto maravilhoso, e eu encerro agora com isso aqui. Observem bem, no 32. Quando você vai do 7:14, Moisés, ele vai fazer intercessão pelo povo. Pastores, duas coisas para o senhor manter sempre seu ministério se o povo não prestar. Eu pergunto aqui, esse povo do dia de Moisés, prestavam? Não.
Mas olha, duas coisas. Primeiro, vocação. Digam comigo, vocação. Segundo, chamado. Terceiro, honrar a Deus. Olha para cá, o povo não prestava. E Deus foi testar Moisés. Moisés, esse povo é obstinado, é desviado, e eu vou matar tudinho. Olha, Moisés, Senhor, não faça isso. Não faça isso. Porque senão os egípcios vão dizer que tu não conseguiste levar o próprio povo. Eles vão zombar da tua glória. E eu não quero que eles falem mal de ti. Isso aqui é pastor, meus irmãos. Mesmo o povo não prestando. Porque se fosse eu, dizia mesmo, Deus, eu não aguento também mais não. Eita Jesus, que aqui tem crente ruim. Não é assim? Mata tudinho logo e me dá uma outra congregação nova. Porque quem estava dizendo era Deus que ia matar. Foi ou não foi? Ele disse, essa congregação é rebelde, é desviada, é teimosa, e eu não quero mais. Porque eles tinham quebrado a aliança. Ele não queria mais nem Moisés. Tem líder que se um irmão disser para ele, irmão, não gosto do senhor, pastor. Aí ele adoece. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa de alto nível lá da igreja. Aí ela disse, pastor, tem um problema com uma pessoa lá em casa, o esposo. E aí eu disse, tá bom, irmão, eu irei. Mas pergunte se ele aceita a minha visita, porque eu sou assim. Eu não entro na casa do crente, não chego lá assim não. Porque tem hora que os crentes não querem receber a gente. Os samaritanos, Jesus, eu quero saber se vocês me recebem. Passa. Nem encosta. E era Jesus. Quanto mais eu, não é assim? Jesus, samaritano, eu vou passar aí, dar uma pregaçãozinha com vocês. Nós não queremos estar aqui hoje não. Passa de longe. Aí os dois apóstolos, eita, rapaz, que povo ruim vai morar, Jesus, para mandar fogo? Jesus, te aquieta, vocês não sabem de que espírito eu sou. Pronto. Pode deixar. Pronto. O irmão, a irmã não convidou ele para o aniversário, aí o pastor se zangou, foi lá onde eu. Pastor Aziel, a irmã não me respeitou, não me convidou para o aniversário. Eu disse, pastor, o senhor está chorando por isso? É porque eu sou pastor dela. Eu disse, a casa é dela ou é sua? E os convidados, de quem é? É os parentes dela. E o que o senhor quer lá? Se ela te chamar, tudo bem, mas se não chamar, pronto, eu também nem ligo. Tenho casa para comer. Aí eu disse para a irmã, vá lá. Aí o marido dela disse, não, eu não quero pastor aqui não. Aí ela disse, pastor, ele disse, não lhe aceita. Eu disse, amém, tá certo, a casa é dele. Aí lá vai eu chorar, meu Deus. Não, fiquei na minha. Mas o negócio aperreou tanto lá que depois ele chegou, pastor, vá lá em casa. Deus sabe como tratar as coisas. Sabe ou não sabe? Agora observem bem, o povo não prestava, mas Moisés, ele queria honrar a glória de quem? De Deus. Não, Senhor. Deus disse, eu vou matar tudinho. Eu mato e te dou um novo rebanho. Ele disse, não, e os egípcios vão pensar o que é de ti? No teu ministério, primeiro não pense na tua glória. No teu ministério, pense primeiro na glória de Deus. Segundo, vocação. Por que Moisés não queria que o povo matasse? Deus matasse o povo? Porque ele tinha Ele sabia que Deus poderia ter perdão para eles. Mata não, Senhor. Deixa aí. Aí pronto, mas tudo bem. Finalizo aqui. Quando foi no outro dia, agora olhe para cá. Porque pastor não pode só tentar arrumar a casa se os cabras não prestam. Quando foi no outro dia, ele olhou quando ele desceu do monte. Olha para cá para você entender. Coloca aí, filho, para tu ver aí. Pastor Aziel, se eu falar as coisas, olha o 25. Eu vou mostrar essa congregação aqui, que era liderada por Moisés. Olha aí. E vendo Moisés, que o povo estava como? Eita. Tinha mulher ao redor do bezerro, velha de 70 anos. Nuinha. Esse é o Deus. E os peitão, panfo. Esse é o Deus. Um monte de homem pelado. Tudo nu. Está aí ou não está na Bíblia? Aí vocês, os senhores pensam que isso aqui é coisa? Olha os cultos aí, como é que está na internet. Vá na internet e veja. Pulando, tudinho. Nu. Nem Moisés acreditava. O texto lá diz assim, à solta. Não é assim que está lá? À solta. Estava tudinho assim. Quando Moisés chegou, que ele viu, ele não aguentou. E o que foi que ele fez? Ele pegou as escritas por onde?
pelo dedo de... Esse povo não é digno. Quebrou as tábuas. Bem, esse povo não merece. Aí ele se posiciona, olha o que é um líder. Ele se posiciona, não tem como marchar desse jeito. Aí ele grita: quem é do... venha. Aí alguém olha, é Moisés chamando. É Moisés chamando. Quem primeiro se levanta é a tribo de Levi. Aí começa a sair um por um. As ovelhas conhecem a voz do seu? Vamos lá, as ovelhas conhecem a voz do seu? Aí pronto, aí quando chegaram, Moisés, quem é do Senhor passa para o meu lado. Aí passou um bocado para o lado dele. Aí ele olhou: vocês estão comigo? E eles disseram: estamos. Pegue a tua espada, mata teu pai, mata tua mãe, mata teu amigo, mata teu tio, mata a tua avó. Aí eles saíram, faca em um, 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 faca em um. E o Senhor restaura o ministério dos levitas aqui. Porque Deus ama quem tem zelo pela obra dele. Pastores, o que sustenta o teu ministério, primeiro, é o Senhor saber que Deus te chamou, e a tua vocação, e a tua liderança. Não deixe o povo tomar o comando. Lidere o rebanho que Deus te deu. Segundo, coloca lá, filho, para me encerrar. Segundo, naquele ponto. O segundo ponto, para a obra marchar bem. Olha aqui, quando o líder está à frente, não tem liderança. Quando o líder está à frente, não seria isso. É quando o líder não está à frente, não tem liderança. Olhe para cá, busca só satisfazer quem? O povo. Tem gente que não sabe o que é o trabalho de Deus. Ele quer manter o povo só com presentes, só com festinhas. Está aí. Quando você lê Juízes 21, 25, olha lá em Juízes 21, 25. A Bíblia diz: e não havia rei em Israel. E o que acontecia? Cada um fazia o que queria. Pastores, senhores, eu, no culto administrativo, eu disse: me dê o nome aqui dos palestrantes, dos professores. Porque preste bem atenção, eu aprendi com meu pai. Às vezes o professor ele tem pedagogia, mas ele não tem Deus. Tinha um lá nosso que era só ensinando por beber cerveja. Dizia na escola dominical: não é pecado beber cerveja, socialmente. Aí o irmão me disse: pastor, não vou mais para a escola não, nosso professor. Porque esse povo está pensando que isso aqui se mexe é com direito. Estão pensando que isso aqui se mexe é com pedagogia. Me mostre uma frase de um pedagogo defendendo a Bíblia. Me mostre. Se tu me mostrar, me mostre um. Eu fiz pedagogia, eu fiz direito. Eu não encontro uma citação. E vocês podem observar, hoje nós temos convenção aqui não, que quando um vai falar, ele diz: olha, eu como advogado, eu quero dizer para os senhores que o ponto X diz isso pode prejudicar a igreja. Eu não vejo um citando um versículo da Bíblia. Isso aqui não é dirigido assim não, gente. Isso aqui é palavra de Deus. Só quem sabe isso aqui é quem é espiritual. 1 Timóteo 2,15, a Bíblia diz: as coisas espirituais, elas se discernem como? Espiritualmente. É só quem é espiritual. Olha aqui, quando o líder não lidera como Deus manda, o povo manda, todo mundo manda, e vira uma bagunça. Cada um fazia o que queria. Coloca o último ponto aí, filho. Vem o último ponto. Terceiro, quando o povo não é digno da palavra, a igreja ela não pode marchar bem. Eu vou dizer uma coisa para os senhores, olhem para cá. O problema não está só em nós pastores. O problema é que nós temos uma geração que não quer mais ouvir Bíblia. Sim ou não? Nós temos uma geração que não quer mais ouvir palavra. A gente pega os grandes avivalistas, e quando a gente pega a história dos grandes avivalistas, a gente pensa que ele pregava como eu estou pregando aqui. Era não. Jonathan Edwards, John Wesley, todos eles, Spurgeon, só pregava lendo.
Pregava era lendo. Não era como nós aqui não. Eles pregavam era lendo, escreviam o sermão todinho. É por isso que você vê o tanto de obras aí de Spurgeon. O que eu quero dizer aqui aos senhores, e eu conclamo a todos para finalizar isso. Nós estamos diante de uma geração, pastores, que não querem Bíblia, que não querem estudo bíblico. E paz, meus senhores, até pastor também não quer Bíblia. Foi feita uma pesquisa e tem mais de 60% de pastor que nunca leu a Bíblia toda. E aí? É duro? É, mas o que acontece? Nós estamos tentando dirigir sem a palavra. E Moisés, ele quebrou as tábuas, porque ele não podia dar palavra para quem quer viver do seu jeito, para quem não atendeu o chamado. Ele diz: quem é do Senhor, venha para cá. E os que ouviram a palavra foram preservados por Deus. O que eu quero dizer aqui nesta tarde: vamos continuar marchando bem. Vamos ficar com a palavra de Deus. Fique de pé. Não siga os teólogos liberais. Senhores pastores, eu me sinto feliz de estar com os senhores. Mas eu quero que os senhores, oh glória a Deus, aleluia, aleluia. Cadê sua Bíblia? Pegue ela, segure ela agora. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Eu tive um professor que ele explicou o seguinte: Mateus 13, eis que o semeador saiu. Vamos lá, eis que o semeador saiu. Naquele texto, o semeador se preocupa com a qualidade do terreno? Ele se preocupa com quem vai receber a semente? O que ele faz? Eu vi um agrônomo explicando aquele texto, dizendo que aquele semeador era doido, estava gastando semente, porque ele joga sem estudar o solo. Mas por que aquele semeador só jogou a semente? 56:11 de Isaías. Ela não volta? Ela não volta? Mas ela faz e prospera para aquilo que foi enviado. Pastores, não façam força, só priorize isso aqui. Não faça movimento, só priorize isso aqui. Faça um compromisso com Deus de pregar isso aqui. Porque quem muda a vida de crente não é a tua falácia, não é teu discurso, não é a tua força, é essa palavra aqui. Levante ela agora, levante ela. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Os senhores amam isso aqui. Levante isso, levante. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, almas juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jeremias 23:29. Não é a minha palavra como martelo e como fogo que queima, que queima, que queima, que queima. Oh, aleluia. Quem glorifica a Deus, quem exalta o nome do Senhor Jesus, só os pastores cheios de Deus. Levante a Bíblia com fé. Vamos aqui num ato de profecia. Diga comigo: Deus. Mais forte: Deus. Haja o que houver, custe o que custar, nem que a minha cabeça role, eu vou continuar pregando a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Come essa palavra, medite nesta palavra, ame essa palavra. Agora vamos orar juntos. Levante a mão para o céu. Deus eterno, aqui estão os teus escolhidos.
O Senhor vai te dar, querido pastor, língua erudita. A língua erudita é a palavra de Deus que vai estar na ponta da tua língua. E essa palavra na ponta da tua língua vai levantar os feridos. Esta palavra na ponta da tua língua vai revelar o pecado. Esta palavra na ponta da tua língua vai sarar o pecado. Esta palavra na ponta da tua língua vai gerar santificação na mocidade. Essa palavra na ponta da tua língua vai trazer avivamento para a igreja. Deus está dizendo: renova o teu ministério com a palavra. Receba a autoridade de Deus ainda mais agora. Em nome de Jesus Cristo, levante a tua cabeça, querido pastor. Ame a tua Bíblia, leia a tua Bíblia. E seja um líder que não aceite aquilo que atrapalha a marcha da igreja. Seja um líder de ordem. Seja um líder que mantenha a palavra. Não tenha medo dos adúlteros. Não tenha medo dos liberais. Não tenha medo dos devassos. Abre a tua boca, profeta de Deus, na igreja. E pregue, e pregue, e pregue, e pregue, e pregue. O Senhor Deus está colocando sal na boca de pastores aqui. O Senhor está colocando mais unção na vida de pastores aqui. E os senhores vão sair desta convenção mais cheios, mais renovados, mais avivados. Eita glória, a cidade vai tremer desse homem de Bíblia. Esse homem de Bíblia, 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 Bíblia. Renova com dons aqui, Senhor. Renova com mistérios aqui esta tarde. Renova com línguas estranhas. Que cada pastor que está aqui saia daqui mais cheio da tua glória. Em nome de Jesus. Dê um abraço no seu pastor que está ao teu lado. E diga para ele: vamos juntos liderar com autoridade.